Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Espero que essa mensagem chegue em um momento de tranquilidade e queria te convidar para, por um instante, fechar seus olhos um pouquinho, procurando desconectar nesse momento dos seus pensamentos, os problemas do dia a dia, e vamos voltar agora a nossa atenção aqui para as palavras que Emmanuel nos trouxe, as palavras do Evangelho. Essa semana a gente vai falar sobre o capítulo 139 do Pão Nosso, que fala sobre oferendas. E o versículo que inspirou o capítulo está na carta de Paulo aos Hebreus, e ele diz: porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. E é super interessante a análise que o Emmanuel traz para a gente, porque ele começa o capítulo nos provocando, né? Por que existem oferendas, né? Por que a gente tem esse costume histórico de oferecer coisas a Deus? E o Emmanuel começa dizendo: as criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Quer dizer, quando está tudo bem, está tudo bom conosco. E ele continua: entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Quer dizer, quando a gente começa a se sentir incomodado, desconfortável, alguma coisa que não nos está sendo agradável, a gente procura sair desse lugar. E aí o Emmanuel fala: muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidados pela mão do Senhor. Quer dizer, né, a gente está num lugar que está desconfortável, a gente não entende aquilo como sendo uma coisa que acontece para a nossa evolução, para o nosso bem, né? A gente questiona e a gente quer sair de lá. E aí, para sair desse lugar, muitas vezes a gente está pagando um preço caro e está perdendo essa oportunidade de evolução que aquela situação está nos trazendo. Super profundo, né, esse raciocínio que o Emmanuel nos instiga a fazer. E aí ele continua dizendo: em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Então, quer dizer, a humanidade, né, os religiosos aqui na Terra, encarnados, usam esse desejo nosso de mudança de algo que está nos incomodando, terceirizando essa responsabilidade, né? Então, lá atrás, no começo, a humanidade fazia sacrifícios de crianças, né, de jovens humanos para Deus, né? Essa era a oferenda. Depois substituiu-se por a matança de ovelhas, de animais, né, enfim, aves, nos santuários. E aí depois essa oferenda de seres, da morte de seres vivos, né, foi substituído por bens materiais, por doações em dinheiro, por riquezas e por esse tipo de oferenda para Deus. Mas o que o Evangelho fala, né, sobre as oferendas? Tem algumas passagens, né, só trazendo algumas aqui para a gente olhar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, a pergunta que está sendo respondida é: qual é o sacrifício mais agradável a Deus? E aí está em Mateus, né, a passagem que ele fala: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. E aí o Evangelho diz, né, aqui, quando ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, o que Jesus está ensinando, né? Que, na verdade, o sacrifício que é mais agradável ao Senhor não é aquela oferenda deixada no altar. É que o homem vá e trabalhe no seu próprio ressentimento, que ele reconheça
e o exemplo que ele usa aqui é alguém que você esteja com algum tipo de desavença, vai se reconciliar com seu irmão. Mas na verdade o se reconciliar com seu irmão é primeiramente uma mudança nossa, né? A gente tem que reconhecer, ter a humildade de falar, poxa, se eu estou em alguma desavença com alguém, eu também posso ter culpa, né, nessa questão. Então, Jesus já está nos ensinando aqui que a reforma íntima, essa sim é a oferenda correta. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no começo, né, quando ele faz um resumo das doutrinas de Sócrates e de Platão, também tem uma referência às oferendas, né? E lá tá dizendo: as mais belas preces e os mais belos sacrifícios trazem menos à divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Então, de novo, ele dizendo, né, que a reforma íntima, essa sim é a oferenda verdadeira. E aí ele continua: grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhe tornassem propícios. Ou seja, aqui é uma referência, lembrando que aconteceu, né, muito tempo na humanidade, na Igreja Católica, da venda de indulgências. Então, enfim, não sei se todo mundo sabe, mas por muito tempo a Igreja Católica vendia perdões, né, como uma forma de conseguir a absolvição. E isso não faz nenhum sentido do ponto de vista do Evangelho, até se a gente lembrar, assim, um movimento que Jesus foi muito até firme na posição quando ele expulsou os mercadores do templo. E quer dizer, se o Evangelho é muito claro no sentido de quais seriam as reais oferendas, por que elas acontecem, né? E aí o Emmanuel continua aqui no capítulo falando: com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Pois é, né, pessoal? A verdade é que não tem um atalho. O caminho é a evolução individual, dá trabalho, requer abrir mão de muitas coisas, né, que a gente está fazendo, muitas coisas que a gente ainda traz dentro da gente, mas é assim que é assim que as coisas funcionam. E aí o Emmanuel conclui o capítulo dizendo: neste sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear qualquer prerrogativa, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para o sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Então, aqui o Emmanuel traz um texto muito bonito, né, e muito profundo, de uma reflexão que a real oferenda, aquilo que a gente tem que fazer para Deus, é a nossa evolução, a nossa reforma íntima, é o nosso trabalho interno para a gente tentar nos tornarmos pessoas um pouquinho melhores e assim melhorar o mundo em que a gente vive. Uma boa semana para você, espero que essas palavras ecoem no seu coração e possa de alguma forma trazer algum conforto e alguma evolução. Fique com Deus.